Nesse 15º domingo de Pentecostes, a igreja nos mostra o Evangelho de São Lucas, um trecho do Evangelho de São Lucas, que é, na verdade, o Evangelho da misericórdia. Ele enfatiza esse caráter misericordioso de Nosso Senhor, mas também o sentido de visita. O Senhor visitou o seu povo, Deus visitou o seu povo. E hoje fica isso bem claro, quando o povo grita, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Reflitamos um pouco a respeito desta cena tão terna do Evangelho e tão significativa. Jesus ia acompanhado de uma multidão e ele vai passando pela cidade pequena de Naim. Fora da cidade, à porta, saía um outro grupo, menor que o grupo de Jesus, mas um grupo triste, cabisbaixo, porque ia ali levando um menino, um jovem. E São Lucas, ele mostra detalhes muito importantes. Era um filho único de uma mulher que era viúva. Ali era a morte passando enquanto chegava a vida. Encontro da morte com a vida. E Jesus olha para aquela mulher e para aquele grupo e diz São Lucas, ele se enche de compaixão. O que é a compaixão? Compássio. Pássio é sofrimento. A compaixão é o sofrer com. Sofrer com alguém. Participar do sofrimento de alguém. E a primeira lição que tiramos desse Evangelho é exatamente essa compaixão que Jesus sente daquela mulher e também daquelas pessoas. Diante da morte, Jesus lança o seu amor e a compaixão. A morte é salário do pecado, e se formos observar bem, aparentemente a morte tem a vitória. Nós lutamos, trabalhamos, nos esforçamos, muitas vezes adoecemos, fazemos tratamento aqui e acolá. A ciência procura estender ao máximo o nosso tempo de vida e a nossa qualidade de vida aqui na Terra. Tecnologia usada muitas vezes para isso, mas chega o momento em que a morte diz, a vitória é minha. Eu venci. Não importa a idade, não importa a qualidade da pessoa, não importa a sua capacidade financeira, pode ser rico, ser pobre, ter muitos meios humanos, mas chega uma hora que a morte diz, é agora. Dá contas da tua administração, vem, porque já está tudo contado, pesado e dividido. Chega a morte. E a morte dá ali a última palavra. E todos vão passar por ela. Então é essa morte que vem sendo ali trazida naquela procissão. Uma mulher viúva, na sociedade judaica, a figura da mulher não é a figura ainda como vai ser no cristianismo. Viúva, sem muitas perspectivas, só tinha um filho, em quem ela colocava todas as esperanças, e agora chega ali e o filho está morto. E Jesus se enche de compaixão por ela, é a vida olhando para a morte. Jesus vai dizer depois do túmulo de Lázaro a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida lhe chega diante da morte e diz, a morte não tem mais a última palavra. Todos passaremos pela morte, claro, mas a morte já foi vencida. A vitória da morte é temporária, ou uma vitória aparente. A morte foi vencida, porque Cristo venceu a morte e coloca na morte apenas uma porta para a vida eterna. Uma porta para os que creem e os que estão em Cristo, uma porta para a eternidade feliz no céu.
Por isso Jesus chega para aquela mulher e diz: não chores. E tocou ali no esquife. E logo quando tocou, aquele séquito parou. E é muito significativo isto, porque tocar no esquife fazia com que a pessoa se tornasse impura. E Jesus toca, e a procissão que ia para o enterro para. O que é aquele jovem, senão a figura de cada um de nós? O que é aquela viúva, senão a figura da igreja e também a figura de cada um de nós? Nós passamos por momentos difíceis da vida. O sofrimento faz parte da vida humana. Todos nós sofremos, seja por nossa culpa, por más escolhas que nós fizermos, seja por culpa dos outros, seja por causa das nossas limitações, como somos criaturas, somos frágeis, estamos sujeitos às doenças e diversos sofrimentos, doenças espirituais, nossas ansiedades, nossos medos. Estamos sujeitos também às doenças espirituais, nossa luta contra as paixões desordenadas, como estamos também sujeitos às doenças físicas do nosso corpo, ao cansaço e até doenças que a ciência ainda não descobriu a cura. E é nessa situação, neste vale de lágrimas, neste sofrimento, nessa dificuldade, nessa conscientização que nós temos que somos limitados, é que nós nos encontramos com Cristo. E Cristo vem e nos toca. Toca no nosso esquife, toca na nossa morte de cada dia. E quando tocou, a procissão parou. Quantas vezes Deus nos toca com a sua graça? Jesus toca a cada um de nós, nos inspirando, nos toca através de uma pessoa, nos toca através de um acontecimento, até aparentemente ruim, que não entendemos, não importa. Deus tem os seus meios de nos tocar e nos dizer: vou te libertar desse mal. Não só digo da doença do corpo, mas sobretudo da doença do pecado. Deus nos chama, nos sacode, muitas vezes nos humilha, às vezes até publicamente, para que tenhamos consciência de que nós precisamos melhorar e de que nossas decisões ainda são decisões muito frágeis, com pouca vontade. Deus quer a nossa colaboração, o Senhor então nos toca e depois nos diz e ordena com firmeza: jovem, eu te digo, levanta-te. É uma ordem. Quantos de nós estamos precisando ouvir isso de Jesus? Levanta, acorda, o tempo passa, é hora de levantar do sono, nos fala São Paulo. Acorda, o tempo passa. A figura desse mundo é passageira. Veio para curar, veio para salvar, veio para reconstruir na sua vida, seja a vida material, mas sobretudo a vida espiritual. Então tenhamos confiança. Então, se por um lado Jesus mostra aí seu amor, sua compaixão, por outro, Ele quer de nós uma grande confiança nele. Tem confiança, filhos, eu venci o mundo. Certa vez Jesus apareceu a uma santa com os braços abertos, cheios de graças. E ela perguntou: o que é isso que tem nos seus braços? E Jesus disse: são graças que eu tenho para dar e que não me pedem, ou não confiam. Mais do que o pecado, ofende a Deus a desconfiança no seu amor e na sua misericórdia. Então que esse encontro de Jesus com essa procissão que ia para a morte seja também o encontro de Jesus na vida de cada um de nós, cada um com seus problemas e suas mortes no dia a dia. Mas há um outro ponto também, e aí nós pegamos São Paulo na Epístola aos Gálatas de hoje, que nos chama a atenção para
o cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos. São Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, que estavam fortemente influenciados pelos judaizantes, uma espécie de tendência de volta ao estilo e às ideias do Antigo Testamento e também das tradições humanas, próprias sobretudo dos fariseus. E São Paulo então chama a atenção porque havia distúrbios e descuidos na comunidade. E aquela carta de São Paulo aos Gálatas é uma carta também a nós aqui, da nossa comunidade do Perpétuo Socorro. E ele fala primeiro que nós devemos procurar auxiliarmos uns aos outros. Em primeiro lugar, não tendo inveja, que a inveja é um pecado capital em que a pessoa se entristece por causa de um bem recebido pelo outro e se alegra quando ele recebe um mal. É uma espécie de tristeza contra o próprio Deus que dá a cada um o que é seu. Então essa tristeza porque o outro tem um bem, porque o outro recebeu uma graça, seja material, seja espiritual, é claro que essa tristeza é a inveja. E juntamente com essa tristeza vem um desejo do mal pelo outro. E São Paulo fala que isso havia lá entre os Gálatas. Isso pode acontecer também na nossa comunidade. Não tenhamos inveja uns dos outros, muito pelo contrário. Toda a graça que vem para uma pessoa na comunidade é uma graça que vem para todos. Quando um é louvado, todos são louvados. Quando um recebe um bem, todos recebem. Então, São Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É importante nós termos essa compaixão, quer dizer, olhar para o outro como Cristo olha. E é um grande desafio, porque, sobretudo, hoje as pessoas se divertem com o mal do outro e propagam o mal do outro. Hoje os vídeos que mais viralizam na internet são os vídeos que falam coisas ruins. Não coisas boas. Coisas boas ninguém quer ver. Então, chega um vídeo ruim para você, você logo passa para frente. Olha o que aconteceu. Olha que coisa ruim, olha o mal. Então nós temos que ter o cuidado de não sermos propagadores do mal ou propagadores da maldade. Podemos sim alertar os outros naquilo que depende de nós, contra alguma coisa ruim que possa acontecer, mas propagar o mal não é para ser propagado. Quem propaga o mal é o inimigo, que semeia, né, com sua maldade, semeia discórdias e faz propaganda de coisas ruins. Então, olhemos o que o outro tem de bom e não façamos o outro sofrer por nossa causa. Então, dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma comunidade católica, e já na Galácia tinha isso, um dos grandes males é o ciúme. O ciúme que um tem do outro. Porque eu queria ser tratado dessa forma e não sou. Porque fulano foi louvado e eu não. Porque o outro tem uma coisa e eu não tenho. E esse ciúme leva a pessoa a humilhar o outro, a denegrir a boa fama do outro. Todos nós temos direito à boa fama. Não se pode difamar alguém, isso é um pecado. Não se pode ficar falando mal do outro, isso é pecado. O pecado contra o 8º mandamento. Detração, ou seja, revelar defeitos secretos do outro, isso é um pecado grave, porque ele tem direito à boa fama. Fofocas, em que ficam comentando grupinhos aqui e acolá, falando mal do outro, isso não é cristão, isso não é católico. Muito pelo contrário, isso faz mal em qualquer comunidade, faz mal dentro da família. Uma família pequena se divide, imagina uma igreja, uma comunidade religiosa. Então, formar grupinhos como se esse grupo aqui fosse melhor que aquele outro,
ou certos grupos influenciados por uma espécie de farisaísmo, nós somos os melhores, os outros não sabem nada. Há uma espécie de gnosticismo, em que eu entendo as coisas, os outros não entendem nada. O outro é de segunda classe, eu sou de primeira classe. Então, São Paulo chama a atenção dessas dificuldades que há na comunidade dos Gálatas, dificuldades sérias que terminam criando atritos e que só fazem o mal. Nós temos que aprender a amar aos irmãos. É claro que todo amor deve ser na verdade, mas aprender a amar, sobretudo aprender a acolher, aprender a perdoar, aprender a ajudar a conduzir o irmão no caminho de Deus, dando bom exemplo, dando bom conselho, procurando, através da sua vida, ser um exemplo de cristão de verdade, não por vaidade, não para se aparecer com arrogância, com petulância, mas para com modéstia, com gravidade, com decoro, com respeito e, sobretudo, com muita humildade, que é uma grande virtude, é a base de todas as virtudes e a virtude que alimenta todas as outras, a humildade. Então, entre nós, deve haver esse cuidado, né, de termos essa compaixão mútua, para que possamos, assim, imitar a Jesus Cristo. São Paulo usa uma palavra muito interessante, que diz: suportai-vos uns aos outros. E a gente vê a palavra suportar hoje no sentido de tolerar, né? Tem que tolerar um outro, não é nesse sentido. Suportai-vos uns aos outros quer dizer, sede o suporte um do outro. Ajude um ao outro. Veja as necessidades do outro como se fossem suas necessidades. É a teologia espiritual de São Paulo. Olhe o outro como um irmão, como um membro do seu corpo. Somos membros de um corpo só. E todos juntos nos alegramos, todos juntos sofremos, porque somos membros de um corpo só. Sobretudo, São Paulo fala aos irmãos da fé, ajudando-nos mutuamente. Então, peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos dê essa graça de podermos, primeiro, termos uma grande confiança em Jesus, que vem a nós, sempre com a sua compaixão, nos socorrer, a atender às nossas orações, e pelas mãos de Maria, aí que Ele atende mesmo, né? Como nós sabemos, o grande exemplo de Caná, e é um exemplo que a gente vê em toda a história da igreja, Maria como essa onipotência suplicante, e também sejamos instrumentos de Deus para ajudarmos uns aos outros, formando uma comunidade verdadeira, uma comunidade de fé, que se apoia, que se ajuda, que procura se santificar e procura crescer no amor de Deus, para que assim possamos dar bom exemplo no mundo. Digo uma coisa para vocês, hoje vivemos uma cultura anticristã, nos costumes, no modo de se divertir, no modo de falar, nas relações sociais, no modo de se vestir. Nós vemos uma cultura anticristã em toda parte. Então, os que são de Cristo, eles têm que ir contra isto pelo seu modo de viver, pelo seu comportamento. Ora, se nós somos tão poucos, que a maioria vive essa cultura anticristã, se nós somos tão poucos, temos que nos apoiarmos uns aos outros, para que assim nos ajudemos mutuamente, nos fortaleçamos também, e assim possamos conviver neste mundo tão difícil que nós vivemos hoje. Que Nossa Senhora nos ajude e interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.